Oi, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje nós vamos conversar sobre arqueologia histórica. No Brasil, se faz uma divisão entre arqueologia histórica e arqueologia pré-histórica. A arqueologia histórica seria a arqueologia desse período depois que os colonizadores chegaram no nosso país. Bem, e aí, o que ela nos traz de informação? Os sítios arqueológicos pertencentes a esse período, mais conhecidos, que as pessoas mais estudam, são os engenhos de cana-de-açúcar, porque eles foram uma das primeiras formas de economia daqui do Brasil. E nele existia uma relação muito grande entre o colonizador branco, os negros africanos. Então se estuda a Casa Grande, a senzala, e por se estudar essas estruturas, a gente consegue chegar num contexto, ou seja, como que as pessoas viveram no Brasil que nós chamamos de Brasil colonial, no período em que o Brasil era colônia de Portugal. Bom, mas não é só isso que existe de sítio histórico. Na arqueologia subaquática, por exemplo, são conhecidos desse período os sítios de naufrágio, porque esses colonizadores vinham para o Brasil nas suas caravelas, nos seus galeões, nas suas naus, e muitas vezes essas embarcações afundavam. Então elas também são um objeto de estudo da arqueologia. E vários outros tipos de sítios, igrejas antigas desse período são estudadas, e a arqueologia histórica estuda as estruturas dos edifícios e também os materiais deixados por essas pessoas. Um material muito estudado pela arqueologia histórica são as faianças. O que são as faianças? Popularmente nós chamaríamos hoje de louça. Aquele prato que quebrou, aquela tigela, aquela xícara, elas nos deixam informações. Por meio de um fragmento de tigela ou de xícara, eu consigo entender toda a peça. Então, era um prato? Era um bule? O que era? Outra coisa que pelos desenhos que eram feitos, eu consigo descobrir muitas coisas também, como por exemplo, o período em que ela foi feita, o país. A maior parte dessas peças no Brasil, no período colonial, não eram feitas aqui. As fábricas desses produtos começaram bem mais tarde. Então eles vinham da Inglaterra, da Holanda, da França, muita coisa de Portugal, já que Portugal era nosso país colonizador. E daí? E por essas marcas feitas nesses objetos é possível identificar também o período. Então essa peça é de que período? Do século XVII, século XVIII, século XIX? Então por fragmentos nós conseguimos reconstruir todo o nosso período histórico. Vou lembrar aqui que essa divisão entre arqueologia histórica e pré-histórica no Brasil hoje em dia ela é muito questionada, porque é uma divisão muito simples e outras tantas nuances são encontradas, como por exemplo os indígenas continuaram vivendo aqui e produzindo as mesmas coisas que produziram. Quando os indígenas convivem com os brancos, com os portugueses e com os indígenas e com os negros africanos, nós temos outros tipos de peças, então que também são outras nuances desse mesmo período. Então é muito simples separar em arqueologia pré-histórica e arqueologia histórica. É pré-histórico que é ligado aos indígenas e a quem viveu aqui antes, histórico depois. Na verdade, as coisas são um pouquinho mais complexas que isso. Mas para você que está começando a aprender e estudar sobre arqueologia, se liga nisso e na hora de procurar, você vai entender um pouquinho melhor do que é arqueologia histórica. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até a nossa próxima conversa.